aí, pessoal, estamos nós aqui de novo para mais um episódio da Opina Eventos Mês do Anime. Joséaldo, o que temos para hoje? Vamos falar de animes, vamos falar também de animes, aspectos técnicos de animes antigos para os animes atuais. Bem, gostaríamos de agradecer a todos vocês que se inscreveram, né, desde o começo de março até agora, para dessa nova leva que a gente está fazendo no mês todinho. Muito obrigado, gente. Obrigado pelos comentários e temos uma pergunta. Sim, uma pergunta. Temos uma pergunta, nosso amigo Luciano Leste. O cardzinho aqui, ó, vai estar indicando o canal dele. Vão lá, dê uma olhada. Ele é como nós, fala sobre cultura nerd. Sempre está fazendo reacts, que são vídeos curtos. Hilários. É uma figuraça. E a pergunta dele é uma coisa que a gente fez no vídeo passado, né? Ele pergunta o que é senpai. Senpai. Então, vamos lá, vamos explicar em breves palavras. Em japonês, certo, tem dois tipos de tratamentos que é destinado a pessoas mais velhas ou que estejam numa hierarquia maior que a sua ou sejam veterano em relação a você. Esse é o senpai. Então, quando você entra na escola e tem alguém de uma série mais acima, ele é o seu senpai, quer dizer, um veterano que já está lá antes de você. Isso vale para empresas, isso vale até para círculo de amizade, vale para a escola, ou seja, qualquer coisa que envolva isso, alguém que está lá antes. É uma questão de respeito. Exato. E o contrário... Não é a falta de um pai. Não tem nada a ver. Se bem que aqui no Brasil tem muito senpai também, mas... Não vamos entrar nesse mérito. E o contrário, ou seja, é uma pessoa que veio depois, é alguém que está numa hierarquia mais baixa. É o compai. Não, mãozinha. Pode ser o Dão-pai. Não, também não. Tá aproveitando a deixa de mãozinha. Como você normalmente faz. Então, voltando ao assunto, então a pessoa que está numa hierarquia mais baixa, que veio antes, é o Kohai. Senpai é quem está depois, o Kohai é quem está vindo antes. Se você está, por exemplo, na sexta série e alguém é da quinta série, quarta série, essas pessoas são Kohai. Quem está acima de você, ou seja, sétima série, oitava série, esse por diante, é Senpai. Tá? Vai estar aparecendo a grafia aqui embaixo, como se escreve, e como se escreve em português e em japonês. Tá? Para quem está treinando aí o idioma japonês, eu estou colocando, né, a grafia em japonês também, para não ter mais dúvida. Beleza, Luciano? Espero que a gente tenha... Luciano, tá vendo que o cara é metódico, né? Isso é direto. Bote metódico nisso, pelo amor de Deus. O caos sou eu aqui. Eu é que faço a parte do caos, senhorzinho aqui, ó. Porque se deixar, é ordem direta, é começo, meio, começo, meio, começo, meio, começo, meio. Por isso que eu tô aqui. Tem que haver um pouco de ordem nessa bagaça, né? Tá vendo? Senpai é assim. Por isso... Corrai agora! Corrai agora! Por isso que é um senpai e outro correndo. Não, na verdade, e de todo mundo aqui, quem é nosso senpai é mãozinha. Mãozinha apareça, meu filho. Você só quer só voz agora. Deu alô. É. Mas vamos fazer uma diferente hoje, né? Vamos. Gente, hoje quem vai começar falando os aspectos técnicos, prós e contras de animação é Scheffel, né? Scheffel. Você não aprendeu o nome dele? Nosso guru do anime, cara. É verdade. Scheffel, Victor Scheffel, isso. Lá dos Pampas Gaúchos, vai dar um apanhado geral sobre técnicas de animação, técnicas de animação antigas e como foi progredindo ao longo do tempo até chegar como é hoje. Beleza? Vai daí, Scheffel, dá um alô pra gente. Depois nós voltamos com edição e storytelling de animes. Até mais, gente. Vem com o Scheffel. Até daqui a pouco. E aí, gente, sou eu de novo, com toda a minha foto rígida e imagens ilustrativas daqui das partes austrais do Brasil. E dessa vez me pediram para falar sobre as diferenças que existem entre técnicas clássicas e modernas para animação e seus prós e contras. Então eu vou estar utilizando dois exemplos. Um deles para animação clássica. Eu vou estar pegando Rama-meio, e para animação atual eu vou estar pegando um anime que pouca gente deve ter assistido por aí, né, que é Demon Slayer, né? Então, qual é a diferença que tem?
entre as duas e quais são os prós e os contras, certo? Então, a diferença pro anime clássico que vem desde o início do surgimento dele, na década de 60 até mais ou menos ali os anos 90, início dos anos 2000, para os animes atuais, 2010, 2020. Então, primeira coisa que é assim de diferença é o método de animação e, por consequência, a forma como ele é editado, certo? Porque a principal coisa diferente que tem da animação, por exemplo, da animação ocidental para a animação oriental no geral, é que a animação oriental ela tem muito mais quadros estáticos do que a ocidental. Então, é muito normal em anime mais antigo tu ter aquela cena clássica lá do cara parado com o fundo de uma cor aleatória, com um brilhozinho por trás, certo? E o cara parado e uma ilusão de movimento ali. Então, por que eu disse ilusão de movimento? Porque no caso é a câmera que está se mexendo e não o objeto no meio da câmera que está se mexendo. No caso seria o personagem. Vai ter os exemplos, deve ter um exemplo agora aparecendo aí para vocês. Qual é a vantagem? Se existe alguma, existe vantagem, existem prós e contras dos dois lados. Qual é a vantagem, por exemplo, da animação clássica para isso? Primeiro, tu tem mais liberdade, certo? Para como fazer o movimento das coisas e tudo mais. Certo. E existem também alguns truquezinhos que geralmente o pessoal faz que pode dar mais assim, dá pra tu fazer cenas. É isso. Tu pode fazer cenas mais aproximadas, dando closes melhores e tudo mais, certo? Os contras disso é que, obviamente, como essa técnica ela é feita de um jeito mais artesanal, ela é feita literalmente tu criando frames e frames e frames e colando um por trás do outro. Se você já fez a brincadeirinha de fazer um desenho de um stickman, certo? Em folhas de papel caminhando e girar, é basicamente isso. A técnica. Isso é a técnica que era usada antes no anime, certo? Mas no anime é um pouquinho diferente. Eles usam menos frames do que, por exemplo, a animação ocidental usa. A animação ocidental ela era conhecida por ser mais fluida do que a oriental. No caso daí a gente pula pro anime moderno, certo? Qual é a diferença básica que tem? É justamente no método em que a edição e por si só a técnica de animação e o storytelling ele é feito, certo? Porque uma coisa que geralmente o anime ele é uma adaptação de um mangá ou de alguma coisa do tipo. Então geralmente no anime antigo ele era feito meio que fazendo uma mímica das páginas dos mangás, certo? Entretanto, quando a gente chega mais nas épocas mais atuais, isso daí não é mais assim tão real. Se vocês devem ter notado nesses animes que são mais famosos, né? Como que, por exemplo, o Demon Slayer, graças à sua produtora principalmente, que é só o Ufotable, né? Com seu budget infinito, é que a animação ela é mais fluida. Por que ela é mais fluida atualmente? Porque hoje você usa muita CGI. A principal truque que o animador oriental, os estúdios japoneses usam hoje é CGI. Todo anime atual tem CGI, não interessa qual. Mas tem CGI. Tem empresas que usam menos, bem pouquinho para fazer coisas específicas, mas para você notar quando é uma cena com CGI, certo? Que daí altera toda a dinâmica da câmera e edição que pode ser feita, é que existem aqueles shots de profundidade na cena, certo? Deve ter uma cena aí agora para ilustrar aí, que você pode ver assim que ela começa no que seria o frame original no mangá e ela vai dando aquele zoom para dentro, seguindo, como se a câmera não tivesse um trilho. Realmente é criado um trilho para ela andar ali invisível e ela faz aquilo que é necessário. Qual é os contras disso? Apesar da produção do anime ser mais rápida, né, com o advento da animação digital e tudo mais, isso pode ser muito bem feito, como é o caso de Demon Slayer, ou isso pode ser extremamente mal feito. E aí agora vai estar subindo, vai ter aí um exemplo do mal feito também
que é as adaptações mais atuais do anime Berserk. Prós e contras das duas, certo? A animação clássica, tu tem uma liberdade maior para criar a cena, certo? Brincar com os personagens no enquadramento de um jeito melhor, certo? E nos movimentação também tu pode ser um pouquinho mais liberdade de interpretação, porque muito do que vai estar sendo apresentado, muito vai ser o teu cérebro, certo? Interpretando o que tá vendo e criando algum tipo de ilusão de ótica. Mas é um processo demorado, bem demorado. Oh boy, como é demorado. E isso é uma produção mais cara. Os prós e contras da animação moderna, ela é mais rápida de fazer. Tu consegue criar essas cenas mais fluidas, né? Fica bonito quando é uma empresa que sabe o que tá fazendo, né? Estúdio que sabe o que tá fazendo, certo? Mas os contras é que, dependendo do budget que o anime tem, vai sair um negócio esquisito. O movimento, às vezes, dos personagens fica esquisito, porque muito animador no Japão, eles têm aquela coisa ainda de tentar manter naquele frame. Se eu não me engano, são 20 frames por segundo, certo? E aí fica esquisito. E aí tu tem coisas assim, bem estranhas que surgem aí, deve estar pipocando. Mas, dessa vez foi rapidinho, certo? Eu deixo agora com os outros. Sim. Mas e a Ghibli? O que eles fazem? A Ghibli é basicamente um estúdio japonês que faz animação ocidental. Dá pra dizer assim, porque eles têm a animação que é feita com quadros, feitos todos. É uma produção artesanal que eles fazem, basicamente. E se vocês notarem, filmes da Ghibli, eles têm pouquíssimo movimento de câmera. Quem se move mais em filme da Ghibli é o personagem. Isso é característica de animação ocidental. Esse foi meu pequeno hiato aqui. Eu deixo agora para o pessoal direto do estúdio, pela magia da edição, e eu fui. Bom, como vocês viram, o Shefa falou sobre processo de animação, prós e contras, os animes de antes até agora. Vamos falar sobre o que agora, Tassi? Agora a gente vai falar, gente, sobre edição e storytelling. Então, por que a gente escolheu esse tema? Depois de hoje, do episódio de hoje, assim a gente espera, É verdade. vocês vão ter uma visão diferente toda vez que vocês assistirem um anime. Vocês vão olhar aquela cena que está acontecendo. Claro, vocês vão estar vendo o seu anime favorito, né, e vai estar empolgado com a história e tudo mais, mas vocês vão perceber algumas das coisas que a gente falou hoje. Como a cena acontece. Como a cena acontece, como ela tem um movimento, como vai de uma cena para outra, Isso. a lógica daquilo, como funciona. Como é que uma cena vai puxar a outra, como é que ela vai ajudar a questão do storytelling. Meu Deus, o que é isso? É um termo em inglês. O storytelling nada mais é do que como você conta a história. Como o anime está contando a história para você. É agitada? É uma história mais parada? É uma história que precisa que você pense mais um pouco? Ou misto dos dois. É um Começa misto uma dos coisa dois. agitada, aí vai diminuindo, depois volta para aquela tensão. Tudo isso é storytelling. E a Isso. forma de como é conduzida as cenas. Não confundam. Edição é como as cenas são preparadas, colocadas e encaixadas, como um quebra-cabeça. O storytelling é a engrenagem para esse quebra-cabeça. Exato. Como vai se desenrolar. Uma precisa da outra. Isso Uma mesmo. precisa da outra. Mas sem uma boa edição, a história fica quebrada. Isso mesmo. Aí fica, às vezes, um anime fica chato, Pontos ou fica longo, ou fica buracos Isso sem mesmo. explicação na Isso história. Então, vamos começar? Vamos começar. Vamos começar pelos mais antigos. Exatamente. Que são o berço, né? Como vocês sabem, a gente está falando da história do anime. Ainda estamos falando da história do anime. Vocês vão escutar um pouco da história dos animes antigos. Acho que até o último episódio, né? Porque assim a gente vai lembrar porque eles são marcos. Então, vamos começar lá nos idos de 1976. Faz tempo, hein?
Quem se lembra que teve vivo já nessa época, que pegou um programa chamado Clube da Criança? Caramba, com Xuxa! Com Xuxa! Xuxa na manchete! Xuxa ainda. na manchete, caramba! Passou aqui E no ele é que é Brasil. o velho, né? Não. O velho é ele, eu sou apenas um Você cabo moldável, assistiu. notável na idade. Você assistiu no Neg? Assisti Xuxa, mas Então, eu tinha muita o anime noção. o anime no Japão ficou com o nome de Groiser X. Caramba, que nome estranho. Parece suco mesmo. Parece suco. Mas aqui no suco. Brasil ficou como O Pirata do Espaço. Muito bom. Né? Saudoso. Quem é da época já tem os cabelos brancos, feito eu já assistiu muito, se lembra desse anime. Né? Então, por que esse anime está na lista? Pirata do Espaço, ele ainda bebe muito da fórmula como era feito o anime. Era o herói ou grupos de heróis, que eles eram bem heróicos mesmo, resolvedores de bronca. Né? Aparecia a bronca do dia para eles resolverem. Os caras não tinham limite. Pois é. Não tinham o humanizado, o herói humanizado não tinha muito. Pois é, ainda. não, até tinha. Até nesse anime você já vê um pouco disso. Mas porque muito só. os heróis, os personagens, eles enfrentam dilemas, mas são dilemas que eles resolvem, tipo, de um episódio pro outro. E outra também, tá? Você tem que lembrar, o anime nessa época era voltado para um público mais infantil, Exato. criança. Então você não Exato. podia abordar temas pesados, justamente porque era uma coisa para divertir. Não, e também a gente vê muito a mão do autor de Groiser X, que é um dos mestres que a gente... Eu lembro que a gente falou no episódio passado que a gente não vai falar de todos os autores, porque a gente vai falar dele no decorrer Isso do mesmo. mês. O autor de Pirata do Espaço é Go Nagai. Gonagai. Go Nagai, ele tem que usar a colinha porque é muita coisa. É muita coisa. Né? Go Nagai, ele é autor de, por exemplo, Cute Honey, tem um mangá aí até hoje, e uma série também de anime de mecha, que é o Mazinger Z, ou Mazinger Zeta, como é conhecido no Cara, Japão. aquele robô tem a cara de piloto, né? O Mazinger Z, a cara do robô parece um capacete. Parece um capacete. Parece um capacete. É, realmente, parece um capacete. Vai estar aparecendo aí pra vocês, cada um desses parece um animes. capacete do Mazinger. Né? Então, o que é que o Pirata do Espaço, o que é que ele tem desses dois aspectos? Né? A história do Pirata do Espaço, ela é seriada, você vai ter o problema sendo apresentado no começo da série do anime, vai se desenvolvendo o problema no decorrer da série, mas sempre com aquela coisa sempre que acontece, que é o monstro do dia. Né? Você vai Episódios isolados, não tinha muita coisa a ver. Aparece a situação. Isolado. Não, são poucos detalhes de um para outro. Mas aparece aquela situação, eles aparecem, resolvem, ganham o dia e vão embora. E vão embora, pronto. Né? Então, se você perceber, se você der alguma pesquisada sobre Pirata do Espaço, você vai ver que o final é sempre igual. E aí os 5 últimos episódios de Pirata do Espaço, esses sim são realmente sequenciados. Você não pode assistir isoladamente, porque senão você perde o fio da meada, porque ele de fato conta a história tanto dos vilões quanto dos heróis, porque tudo aquilo está acontecendo, é fechado nos 5 últimos episódios. Então é necessário que você assista de certa forma, né, um anime inteiro, para você se contextualizar e no final você saber o que é aquilo. Mais ou menos. Porque eles são episódios isolados com pequenos detalhes, mas no finalzinho é que eles decidiram começar a ideia de storytelling. Episódios desencadeando outros, ações desencadeando ações, ações desencadeando ações. Até chegar ao clímax, que são 2 últimos episódios. Isso mesmo. Ele já começou aí, mas ele não é o pioneiro que popularizou. Ele só fez isso nos 5 últimos. Pra evitar fazer um movie ou fazer uma coisa maior, ele fragmentou esse episódio em 5. Temos outro? Tem, o que nos leva... Veja só, o Pirata do Espaço é um dos grandes animes de mecha da década de 70. Mas não, Mazinger Z já é outro do mesmo autor. Mas o que nos leva à febre, que começou o anime de mecha de fato, Mobile Suit Gundam, de 1979. O Mobile Suit Gundam foi o primeiro anime de mecha a ir para o ocidente. Ele chegou primeiro aqui nas nossas terras. Chegou no ocidente primeiro. Gundam veio trazer a febre mesmo de anime, de mecha, né, no ocidente. Porque ele bebe de uma fonte que é conhecidíssima, que é Star Wars. A maneira... Mas ele não parece um Starfighter, não parece. Não tem cara de Vader. Não, mas veja, a maneira de storytelling de Gundam, ele tem aspectos espaciais, aspectos em terra, do planeta. Você fala de Space Opera. Então, a história tem um quê de Space Opera, mas ele é tipo focado mais nos arredores da Terra. Você não vai para muito longe, certo? É nos arredores da Terra.
Então o foco, claro, é o próprio Gundam, né? É o mecha, mas também ele é focado numa coisa que não se via no anime. É tipo, o cara é o personagem principal, o heróico que resolve a bronca, não. Ele bebe de Star Wars porque o personagem principal, Amuro Rei, que é o nome do personagem que pilota o Gundam, né? Ele é, como é Luke Skywalker, um jovem que não queria participar, depois ele se vê obrigado a participar de toda a história. É um cara que ele se defronta com dilemas, tanto morais quanto pessoais e de relacionamento, né? E tem lá o foco central, o mecha, que a galera não tem muita ideia. E tem, né? Ele não tem, mas todo mundo que está ao redor dele sabe por que aquele mecha existe. E ele precisa ir lá e resolver uma bronca que não necessariamente é dele, entendeu? Tá rolando, e é outra coisa, é um grande aspecto de Gundam que até então não era tão abordado. Ele é um anime de guerra. Gundam é um dos pioneiros, na verdade. Exatamente. Ele é um dos pioneiros. Né? Só que depois dele choveu o robô gigante, adoidados, os animes começaram a fazer levas e levas de animes que tinham naves que se transformavam em robôs e o inverso, robôs se transformavam em nave. Justo. Ou robôs que eram nave. Não, o que não é... Outra coisa que Gundam mudou nesse esquema, ele não se transforma em nada. Ele tem outros 2 mechas em Gundam que, sim, ele tem uma segunda forma, mas Gundam não. Gundam é aquela forma que ele aparece e pronto, vai ser aquela forma e pronto. Entendeu? E uma coisa muito importante é que Gundam é uma história continuada. Ele começa, desenvolve, segue, tem os desfechos, tem um momento que o herói passa por dificuldades, por dilemas e no final termina ganhando. Ele começa ganhando. Ganhando em partes. Mas vamos pro próximo, né, Tassi? Vamos pro próximo.